Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você que nos acompanha aqui na UNB TV, através do YouTube. Eu sou Fausto Oliveira e estou trazendo para você hoje um debate, mais um debate, promovido pelo Grupo Reindustrialização, junto com a UNB, aqui através do canal da UNB no YouTube, para tentar jogar luz sobre um dos problemas mais dramáticos da economia brasileira contemporânea, que é a nossa desindustrialização. Esse é um assunto que já vem sendo discutido há alguns anos, que passou por uma fase de negação. Muita gente dizia que não havia desindustrialização no Brasil, até que já não se tornou mais possível negar. Existe uma desindustrialização do Brasil, sim, ela é dramática. Em certos setores, ela se compara quase que a uma dizimação setorial. Então, isso traz, sim, implicações muito graves para a economia do Brasil, para as perspectivas de futuro, mas já agora para o presente da economia brasileira, em termos de emprego, em termos de capacidade de geração de riqueza, em termos de possibilidade de domínio tecnológico e, principalmente, da chegada do Brasil ao nível de renda e ao nível de produtividade das economias consideradas desenvolvidas. Será possível que o Brasil ainda alcance este nível? Nós, como brasileiros, ou cidadãos estrangeiros vivendo no Brasil, fazendo sua vida no Brasil, podemos almejar este futuro de um país com economia avançada, uma economia material e estruturalmente bem desenvolvida, no sentido de ter domínio de tecnologias, ter domínio de setores sofisticados e, com isso, gerar para a sociedade os bons frutos de oportunidades econômicas e sociais que os países desenvolvidos gozam? Ainda será possível isso, principalmente sabendo, como diz o nosso grande professor norueguês Eric Heinert, que nós estamos num paradigma técnico-produtivo novo, a chamada quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, né, como muita gente gosta de designar, sabendo que isso coloca o desafio de alcançar esse nível de competitividade ainda mais à frente, e que o Brasil, dando passos atrás, portanto, está se distanciando de algo que só fica mais acelerado. Será possível sonharmos e construirmos um Brasil que chegue a esses níveis de sofisticação tecnológica e produtiva, diante de um cenário em que o mundo vai aceleradamente para diante, no sentido de uma tecnologia que não é apenas digital, mas digitaliza aquilo que as outras revoluções industriais produziram antes? Então, essa é a pergunta que nos convoca hoje aqui nesse debate no Grupo Reindustrialização. Né? Espero que vocês estejam vendo aí já meu PowerPoint, né? Então, vou tentar me ater aqui o máximo possível ao tema nosso, né? Então, vou tentar falar um pouco aqui de emergência da China, indústria 4.0 e os desafios para a reindustrialização do Brasil, que eu acho um tema absolutamente necessário, pertinente e tal. Como acabou de mencionar aí o Fausto, né? Eu vou partir de alguns pressupostos aqui para a gente poder conversar, né? O primeiro é esse que ele acabou de mencionar, né? Quer dizer, nós estamos aqui preocupados com a questão estrutural, né? Então, a gente parte do pressuposto aqui de que estrutura importa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente acredita que o desenvolvimento econômico é resultado de um processo de mudança estrutural, né? Pode parecer óbvio para alguns, mas para boa parte dos economistas não é, por incrível que possa parecer, né? Tem economistas aí que acham, e não apenas acham, mas explicitam isso, que estrutura não importa, né? Então, tem gente aí que fala, não, o que determina aí a riqueza da população, do povo, da sociedade é a produtividade, né? E a produtividade depende dos fatores de produção. A produtividade do trabalho depende, por exemplo, apenas e tão somente do seu tempo de estudo, de formação e tal. É a chamada teoria do capital humano aí. Então, tem gente que acha que não importa se você produz, como se diz, né, chip de batata frita ou chip de semicondutores, né? A gente acredita, nós estamos aqui discutindo reindustrialização, porque nós acreditamos que a estrutura que você tem determina o seu processo de desenvolvimento econômico. E por isso que a gente está aqui discutindo reindustrialização, né? Pelo menos esse é o pressuposto que eu estou assumindo. Quando eu falo aqui em reindustrialização, então eu estou entendendo que isso é parte de um caminho para o desenvolvimento econômico, né? O outro aspecto que eu gosto sempre de mencionar, e o Fausto já me ouviu falar isso, vai ter que ouvir falar de novo, né? É que a gente se preocupa com a indústria não como um fim em si,
Quer dizer, eu não estou aqui defendendo a indústria, vamos dizer assim, a partir de um interesse de classe, até porque eu sou professor universitário assalariado, eu não ganho nada com a indústria, né? Mas eu entendo que a indústria é um meio, é um caminho, exatamente para atingir esse fim que a gente vê como desenvolvimento econômico. O Fausto acabou de mencionar isso, quer dizer, na apresentação dele, ele falou ali, será que nós vamos poder ter um padrão de vida de uma sociedade desenvolvida? Porque, no fundo, eu acho que é isso que tem que interessar, né? Quer dizer, a reindustrialização para a gente é importante porque ela é um meio para se melhorar a vida das pessoas, e a gente acredita nisso, para oferecer condições de vida mais decentes para o povo brasileiro e tal. E o terceiro pressuposto que eu estou colocando aqui é o seguinte: o mundo em que nós vivemos hoje é diferente, estruturalmente diferente daquele mundo no qual grandes economistas brasileiros pensaram a questão do desenvolvimento em meados do século XX. Quer dizer, o mundo passou por transformações importantes, dentre elas a globalização, dentre elas aquilo que a gente está chamando aqui de quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, dentre elas uma mudança importante na morfologia das relações econômicas internacionais, com a emergência da China como potência econômica, que eu acredito que é o fenômeno mais importante na economia mundial nas últimas 2 décadas. Então, a partir desses pressupostos, eu vou aqui desenvolver com vocês aqui algumas ideias, que não são ideias só minhas, né? São ideias que eu venho trabalhando com outros colegas, então vou fazer aqui o meu momento de propaganda, né? Estou fazendo propaganda aqui, porque você sabe que o acadêmico vive disso, a gente vive de debater, discutir. Por isso que é um prazer estar aqui, é um prazer oferecer aos demais aqui os nossos produtos, quem sabe alguém se interessa em ler os nossos trabalhos. Então, eu estou colocando aqui alguns textos para discussão, que saíram como texto para discussão lá no Instituto de Economia da Unicamp, trabalhando principalmente aqui com o Diegues, que é meu parceirão lá da Unicamp, mas também com outros colegas, o Marcelo Barbieri, o Renato Garcia, são colegas nossos aí de trabalho, de pesquisa, e a gente andou publicando algumas coisas. Esses textos estão saindo em revistas. A última revista brasileira de economia política, REP, saiu com esse texto nosso aqui sobre indústria 4.0, tecnonacionalismo e guerra tecnológica Estados Unidos-China, está lá na página lá da REP. Vai sair agora esse nosso sobre política industrial, que está junto com o Marcelo Barbieri e com o Renato Garcia, deve sair agora no meio do ano na REC, na Revista de Economia Contemporânea da UFRJ, num número em homenagem aí ao já saudoso professor Davi Kupfer. Então, esses textos estão saindo aí em publicações. Quem tiver interesse, depois manda um e-mail, manda um artigo, manda o texto, porque o que a gente quer é isso, quer que as pessoas leiam, debatam, discutam, interajam com a gente. Bom, vou fazer uma apresentação aqui que tem um caminho aqui, né? Então, falei aqui, eu acho que a emergência da China tem tudo a ver com isso que nós estamos discutindo agora. Aliás, hoje é um dia interessante até para falar sobre esse tema, né? O presidente Lula está lá com o Xi Jinping, lá em Beijing agora, tal. Depois eu vou falar um pouquinho de indústria 4.0 e, por fim, a gente vai aterrissar aqui no caso brasileiro, fazer algumas considerações aqui sobre o Brasil. Bom, então vamos lá, falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre China, né? O que a China tem a ver com essa encrenca aqui, porque no raciocínio que eu vou apresentar para vocês aqui, o ponto de partida está aqui, está na China, para entender a indústria 4.0. É uma tese que nós estamos defendendo. Então, aqui, a China é o grande fenômeno dessas 2 últimas décadas, né? Uma economia que, em termos de paridade de poder de compra, né, já ultrapassou a economia americana, em termos nominais, vai ultrapassar em breve. Bom, o que isso tem a ver com a encrenca? Bom, a China também, aqui você tem, né, uma figura que está rodando as redes sociais aí, né, os principais parceiros de comércio dos países 20 anos atrás e agora, né, mostrando inclusive o Brasil aqui, que tem a China como seu principal parceiro e tal. Então, a emergência na China, primeiro como uma potência produtiva e depois como uma potência, crescentemente, uma potência industrial e tecnológica. Essa é a grande novidade dos últimos anos, né? A primeira coisa, isso não é resultado do acaso, isso é resultado de uma estratégia, um plano nacional, um plano de perspectiva de longo prazo. Quer dizer, os chineses estão hoje mirando
o 2049. Né? Eles comemoraram recentemente 70 anos aí da Revolução, fizeram uma festa enorme e tal, mas o foco deles está em 2049. A estratégia de longo prazo deles é para a data em que eles vão comemorar 100 anos aí da Revolução. É importante entender isso. É um projeto de longo prazo. E quando a gente olha aqui para o Brasil, esse é um aspecto crítico. Quer dizer, qual é o prazo que a gente pensa num projeto nosso aqui? É para o governo Lula? E daqui 4 anos? Então, essa é uma dificuldade que é pensar em reindustrialização no Brasil. Qual é a perspectiva de tempo que eu estou trabalhando? Então, tudo bem, a China é uma grande potência industrial, manufatureira e tal, e crescentemente tecnológica. Eu trouxe duas figuras aqui que ilustram um pouco isso. Quer dizer, tem lá agora uma estação espacial, hoje tem a internacional e a chinesa. Você sabe que os chineses foram vetados pelos Estados Unidos de participarem da estação espacial internacional, e aí eles tiveram que desenvolver a própria deles, e desenvolveram. Hoje, em Marte, tem 2 robozinhos andando lá e mandando imagens em alta definição, fazendo furos para tirar amostras do solo e tal. Um é chinês, o outro é americano. Então, é só para a gente entender um pouquinho o que eles fizeram. Isso é um processo que foi feito em etapas. A gente pega aqui 3 grandes etapas e elas estão subdivididas. Então, o Made in China, em que a prioridade deles era com produção, uma visão bem produtivista, depois uma estratégia de owned, de não apenas produzir, mas ser controlador da produção, em termos de controle de capital e formar multinacionais chinesas, e depois uma terceira etapa desse processo, na qual eles estão enxergando aqui estratégias voltadas, sobretudo, para a questão tecnológica, científica e tecnológica, até que chega aqui nessa última fase, que é a fase em que eles estão fomentando a indústria 4.0, visando aqui a construção de uma sociedade que seja uma superpotência industrial, tecnológica e científica. Quando eu falei aqui 2049, o lance é esse. Quer dizer, eles estão até hoje fazendo catching up. O objetivo deles para 2049 para frente não é fazer catching up mais, como os coreanos fizeram. Nesse sentido, o objetivo deles é mais ambicioso que o coreano. Eles não querem chegar lá, eles querem levar a fronteira adiante. Então, é um objetivo mais ambicioso, não é só superação do subdesenvolvimento. Bom, aqui, olhando para iniciativas deles, visando ser uma superpotência industrial e da internet, isso tem um impulso forte a partir de 2005, no 11º plano quinquenal, em que eles vão inserir aqui esses objetivos voltados à economia do conhecimento, digitalização, e metas muito ambiciosas, sobretudo a partir de 2015, quando eles lançam o Made in China 2025, aí que o mundo, inclusive, um dos segredos da estratégia chinesa ter dado certo até agora é que eles comeram pelas bordas, como se diz. E isso era parte da estratégia do Deng Xiaoping. Quer dizer, não vamos chamar muita atenção, vamos fazer a coisa de uma forma aqui que não assuste ninguém e tal. E em 2015, aí eu acho que eles exageraram um pouco aqui, e deram visibilidade para esse projeto mais ambicioso deles, lançaram esse plano, o mundo inteiro ficou espantado ali. E reagiu a isso. Isso aqui foi um ex-orientando meu de dissertação, que pegou as patentes associadas à indústria 4.0, aqui mostrando a decolagem chinesa aqui no patenteamento de tecnologias relacionadas à chamada indústria 4.0 tal. Peguei aqui o dado que nesse ano, aqui, 2018, a Huawei foi a empresa que mais solicitou patentes no mundo, tá? Só para ilustrar o que está acontecendo aqui. Bom, muitos previam o colapso da China, continuam prevendo, é uma bolha imobiliária, bolha bancária e tal, e diversas previsões sobre o fiasco da economia chinesa, sobre a crise chinesa, foram por água abaixo até hoje. A resiliência da economia chinesa tem se demonstrado extraordinária e tal, e eles têm tido projetos mais audaciosos em termos tanto tecnológicos,
quanto em termos também geopolíticos, o lançamento aí da nova Rota da Seda, que tem suscitado reações. Então, onde é que eu quero chegar com isso daqui? Eu quero chegar ao seguinte: o mundo que nós estamos vivendo hoje, em que política industrial voltou a ser explícita, ela nunca deixou de existir. Os Estados Unidos, a Alemanha, a Coreia, o Japão, eles sempre fizeram política industrial, os ingleses também sempre fizeram. Mas hoje ela é muito mais explícita do que ela era 20 anos atrás. Ela é deliberada, ela é explícita, ela é assumida como política industrial e tal. E tem a ver com o quê? Tem a ver com a resposta à China. E, na verdade, uma tese que a gente defende aqui é que a indústria 4.0, na verdade, é isso, né? A chamada indústria 4.0, como bem lembrou aqui o Alejandro, o termo foi criado lá na Alemanha e tal, ela é uma estratégia nacional, né? Diferentemente do que, às vezes, alguns estudos apresentam. Por exemplo, tem um estudo famoso da McKinsey sobre indústria 4.0. As tecnologias parecem que vieram do nada. Assim. As tecnologias surgiram no vácuo. E não é verdade. Quer dizer, essas tecnologias elas foram gestadas dentro de políticas nacionais. E, no nosso entendimento, essas políticas nacionais elas são respostas à ascensão da China. Então, não há nada de espontâneo na indústria 4.0, muito pelo contrário, e elas representam uma estratégia que, grosso modo, a gente pode dizer, de empurrar a fronteira tecnológica para frente na medida que os chineses estão chegando, né? De repor, vamos dizer, a liderança desses países ou dessas potências industriais na medida em que os chineses estão encostando, né? Bom, então é isso. Vamos entender o que a gente chama aqui de indústria 4.0. Bom, o Fausto também já ouviu falar isso aqui, mas eu peço desculpas a ele, né? Eu tenho uma implicância com o termo quarta revolução industrial, pessoal. Aqui estão as tais das quartas revoluções industriais. A primeira, aquela que lá o Adam Smith já está mencionando no Riqueza das Nações, 1776, depois a segunda revolução industrial, e a terceira. O que tem na terceira revolução industrial? A terceira revolução industrial é a revolução da microeletrônica, semicondutores, da informática. Eu até peguei um trechinho aqui do texto clássico do Luciano Coutinho, de 1992, falando sobre a terceira revolução industrial. Ele está falando da aproximação do complexo eletrônico, da microeletrônica, da eletrônica embarcada nas máquinas. E me desculpe, eu continuo achando que o que nós estamos vivendo é a terceira revolução industrial. Aí o pessoal já está pulando para a quinta, aí, indústria 5.0. O pessoal tem muita pressa em fazer revolução industrial. Nós temos que entender que o tempo histórico não é assim. Você não tem uma revolução industrial a cada 20 anos. Então, a primeira revolução industrial, a gente associa ela ao vapor. A máquina a vapor foi inventada em 1712. Aperfeiçoada pelo James Watt em 1769. Depois, na segunda metade do século XIX, a máquina a vapor foi para o trilho, virou ferrovia, um ciclo ferroviário, a navegação a vapor, e tudo isso é a primeira revolução industrial. Por quê? Porque essa força extraordinária, esse vetor inovativo extraordinário da máquina a vapor foi se difundindo por vários setores, por várias aplicações e tal. O mesmo eu vejo para a informática, Então, eu entendo que nós estamos na terceira revolução industrial. Por quê? Porque o vetor tecnológico ainda é o mesmo. As tecnologias fundamentais ainda são as mesmas, que estão se ampliando em termos de aplicações, de fusão e tudo mais. Então, eu entendo aqui a indústria 4.0 como uma etapa avançada das transformações técnico-produtivas que começam lá no final do século XX, que estão em curso ainda. Então, é a primeira vez que a gente denomina uma revolução industrial que ainda não aconteceu o que está acontecendo. Esse é outro aspecto curioso. Quer dizer, a gente está dando nome para um negócio que está começando. Então, eu acho esquisito. Então, não quer dizer que ela não seja importante, hein? Enquanto um paradigma técnico-econômico. Eu acho que a indústria 4.0 existe, é algo que a gente pode chamar de indústria 4.0, manufatura avançada, não importa o nome que eu der, mas nós estamos vivendo um salto importante, que tem a ver com digitalização, com sensores,
com computação em nuvem, com Internet of Things, com inteligência artificial. Eu não estou negando nada disso, muito pelo contrário, eu acho que isso é absolutamente importante e desafiador para o Brasil. Mas resulta, antes de tudo, de estratégias nacionais, como eu mencionei aqui, né? O projeto Industry 4.0 dos alemães, o que os americanos chamam de manufatura avançada, nós vamos ver, nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa, né? E aquilo que os chineses também estão se propondo a fazer, né? Então, aspecto essencial disso que a indústria 4.0, que é importante, não importa o nome que se dê, né? É a reafirmação daquilo que eu comecei falando lá como pressuposto, que estrutura produtiva importa. E é com isso que os países estão preocupados, é com isso que os alemães estão preocupados, os chineses estão preocupados, os americanos estão preocupados, e nós também aqui no Brasil devemos estar preocupados, deveríamos estar preocupados, né? Precisamos estar preocupados. E é por isso que o mundo vive uma revitalização de política industrial como um fenômeno global. Né? Existe aí um componente geopolítico, essa disputa Estados Unidos-China, né? Existe aí um movimento de se fazer frente a esse papel da China como oficina do mundo e tal, né? Enfim, é uma reação ao paradigma produtivo globalizado e ao papel que a China assume nesse novo mundo. Tem outros aspectos aí que o Alejandro já chamou, do nearshoring, tem gente que fala em desglobalização, que está tudo no mesmo pacote no nosso entendimento, né? Outro aspecto fundamental, isso aqui foi um esforço que o Diegues e eu fizemos de mapear aqui quais são as principais tecnologias envolvidas, e aí a gente dividiu elas entre tecnologias transversais e pervasivas, e tentamos identificar 3 camadas aqui, isso está no nosso texto lá que saiu na revista de Economia Política, esse último número, né? Mas o foco é isso aqui, ó, o coração desse negócio está nas tecnologias de informação e comunicação, não apenas, mas está aí. E a partir desse cenário, vamos olhar um pouquinho para o Brasil, ver um pouquinho da nossa encrenca aqui, pensar nos nossos principais desafios, e vou tentar até aqui aterrissar com algumas propostas que tem aqui, então, a minha assinatura, do Diegues e dos outros colegas que estão pensando com a gente aqui, né? Primeiro é isso, é entender que todas essas transformações impactaram de forma dramática as perspectivas de desenvolvimento econômico e os desafios para os países que buscam superar o subdesenvolvimento, né? O caso chinês está relacionado a essas mudanças, o caso brasileiro também, em que, associado a dramas domésticos nossos, né, problemas domésticos nossos aqui na nossa economia, na nossa política, na forma nossa de conduzir as coisas, nos levaram a um processo de desindustrialização inegável, como disse o Fausto, aí, de regressão estrutural. Basta olhar aqui essa figura aqui do nosso amigo Paulo Morceiro, lá do blog dele, lá Valor Adicionado, que mostra aqui a participação da indústria de transformação no PIB e tal, e aqui a figurinha que ilustra como é que essas transformações do mundo associadas às estratégias nacionais brasileiras nos levaram a uma trajetória bastante distinta dos chineses, sendo o Brasil ultrapassado pelos chineses em termos de PIB per capita aí no período recente, né? Mas a gente, eu preservo o meu otimismo de longo prazo com o Brasil, talvez seja um aspecto aí existencial, psíquico necessário, eu preciso continuar acreditando, né? Acho que é importante a gente continuar acreditando no Brasil. A gente não pode esquecer o que o Brasil já fez e a gente não pode esquecer que o Brasil ainda preserva uma estrutura produtiva complexa, relativamente integrada, pelo menos a mais sofisticada e virtuosa da América Latina. Então, eu acredito que o Brasil é um país que ainda pode dar certo nessa perspectiva. Quando a gente olha para esse paradigma da indústria 4.0 e tal, o que a gente pode pensar a respeito da estratégia brasileira? Nós vamos entrar na briga de cachorro grande, nós vamos entrar aqui na disputa pelos semicondutores de 2 nanômetros lá, vamos entrar aqui na disputa da tecnologia do 5G, certamente não, né? Tem uma disputa aí que é uma disputa de cachorro grande, se a gente olhar os valores que estão associados ao plano americano agora para semicondutores, o que os chineses estão fazendo para semicondutores, e olhar aqui a nossa Ciatec lá, fala, pô, Ciatec fala,
não dá, essa briga não é nossa, a gente pode encontrar um lugarzinho para a gente aqui, um nichozinho para a gente aqui, mas a briga de cachorro grande a gente não entra. Né? O que a gente pode fazer? Nós temos duas linhas de atuação. Uma política defensiva mínima, voltada, sobretudo, a promover a difusão das tecnologias por parte da nossa estrutura produtiva doméstica, e eu tenho plena concordância com o Alejandro aqui. Eu acho que há uma cauda longa aqui, como se diz, de pequenas e médias empresas que podem promover um ganho de produtividade muito importante do trabalho com uma política de adoção de tecnologias e tal. Eu acho que esse aqui é um foco necessário, mas a gente pode pensar também numa perspectiva um pouco mais ambiciosa, mais realista, de fomentar algumas tecnologias aqui, o desenvolvimento de algumas tecnologias e casar isso com a nossa estratégia de reindustrialização. Né? Então, é isso que o Alejandro mencionou aí. Se vocês quiserem uma injeção de otimismo, eu recomendo, por exemplo, visitar o Cimatec lá de Salvador, projeto, né, que junta aí o Senai, a BDI, a Embrap, e é um negócio extraordinário. Eu fiquei encantado com aquilo. Ali tem um exemplo extraordinário de extensionismo, né? Eles mostraram para a gente ali uma série de pequenas e médias empresas que tiveram seus processos racionalizados, otimizados e tal, adotando tecnologias aqui associadas à chamada indústria 4.0 e tal. E existe um espaço enorme para fazer isso. Né? E isso eu acho que é um programa que pode ser um programa de governo, né? Deveria ser. Né? Uma necessidade de difusão dessas tecnologias entre pequenas e médias empresas, né? Um programa estruturado de extensionismo produtivo e tal, que pode emular aqui, né, essa inspiração da Embrap, né, emular um pouco o sucesso que a Embrapa tem de fazer o extensionismo rural também para os outros setores da economia, não só industrial, não, no setor de serviços também. Então, acho que isso é plausível de ser feito. Né? Agora, para uma estratégia um pouco mais ambiciosa, né? A gente pode falar que para além dessa política defensiva mínima, quais são os nossos principais desafios? Eu acho que tem um aspecto fundamental que é o seguinte, né? Se a gente for pensar no Brasil de hoje, se a gente for pensar na natureza, né, da nossa estrutura empresarial, na dinâmica de acumulação das grandes empresas industriais brasileiras e tal, será que nós somos capazes de construir uma coalizão de forças em torno desse objetivo da reindustrialização? Eu acho que esse é um desafio absolutamente essencial e é inescapável. Né? Eu tenho visto, por exemplo, o governo, né, faz o ministro Haddad, vem depositando muita esperança, aí, não apenas na coisa do arcabouço fiscal, né, mas também na proposta aí de reforma tributária como impulsionadores, inclusive da reindustrialização. Né? E eu espero estar errado, mas eu não tenho esse otimismo, porque eu penso que bananeira não dá laranja. Né? Então, assim, quando eu olho para o Congresso Nacional, eu penso que reforma tributária vai sair desse Congresso aí, eu tenho dificuldade de acreditar, né, que esse Congresso vai ser capaz de produzir passando pelo Congresso, uma política tributária melhor do que a gente tem. Eu tenho medo de piorar. Estou sendo muito franco com vocês. Né? Por quê? Porque a estrutura que sairá de lá, né, em termos de tributos, eu acho que vai acabar refletindo a coalizão, ou, na verdade, a composição de forças no Congresso. Esse é o meu medo. Né? Outra questão aqui. Nós vivemos, né, numa estrutura altamente internacionalizada, temos um sistema financeiro disfuncional, veja essa maluquice da política monetária, aí, começa pelo Banco Central, não estou falando só do setor privado, não. Né? Qual é o espaço que a gente tem para implementar instrumentos de política industrial? Política industrial, primeiro, não basta ter intenção, precisa de recursos. Né? Com esse arcabouço fiscal, com a estrutura que nós temos em termos monetários, financeiros e tal, qual a expectativa que a gente tem de avançar em termos de uma política voltada à indústria 4.0? Né? A aderência, né? O outro desafio é esse, pensar uma política industrial que não seja do século XX, que seja uma política industrial voltada ao desenvolvimento tecnológico e ao aprendizado inovativo. Nós precisamos reaprender a fazer política industrial.
Bom, muito bem. Então, quais seriam as diretrizes, né? Para onde a gente pode caminhar? Em termos bem amplos aqui, eu acho que a gente poderia ter alguns objetivos, né? Alguns objetivos. Por exemplo, um objetivo que me parece factível: aumentar a produtividade da indústria brasileira acima do ritmo de crescimento do PIB per capita, né? Essa é uma ideia que o Diegues vem defendendo, né? A gente vem tentando escrever um texto aqui a respeito disso daqui, né? Aumentar a produtividade industrial brasileira acima do ritmo do crescimento do PIB per capita. Acho que esse é um objetivo que a gente pode perseguir, parece plausível, né? Avançar no desenvolvimento de um sistema de serviços públicos inteligentes, ênfase em saúde, educação, mobilidade e segurança, e soluções destinadas, por exemplo, a pequenas e médias empresas, habilitados pela digitalização, pelas tecnologias associadas à indústria 4.0, como o colega Alejandro que mencionou, né? Acho que tem um espaço importante para fazer isso como política de governo. Mas se a gente quiser pensar em reindustrialização, a gente precisa de política de Estado, que é mais do que política de governo. A gente precisa ter uma estratégia de longo prazo, que não é para 4 anos. Né? Isso aqui eu acho que dá para fazer num governo, pensando num ciclo político de 4 anos, dá para pensar alguma coisa assim. Né? E o fomento de tecnologias e produtos e produção relacionada à questão da sustentabilidade ambiental. Tal. Acho que esses 3 elementos poderiam compor um programa factível, realista, mas também ambicioso de alguma maneira. Né? Então, o primeiro deles aqui, um programa de extensionismo produtivo que envolve crédito, né? Envolve crédito, voltado aqui ao extensionismo produtivo, a adoção, né, dessas tecnologias e a mobilização, isso pelo lado da demanda, mas pelo lado da oferta é possível mobilizar empresas brasileiras. Você sabe que eu sou entusiasta do setor brasileiro de software e serviços de informática. Faz 25 anos que eu defendo isso, que eu defendo que a gente tem uma virtude pouco aproveitada quando a gente olha para a indústria brasileira de software e serviços de informática. E aqui nós temos um potencial que pode casar oferta e demanda para essas tecnologias, que podem exigir, ou que devem exigir, a constituição de um instrumento público aqui de fomento bem pensado e tal. Né? Nós podemos pensar, portanto, aqui no papel das compras governamentais, de políticas de compras públicas, orientadas a soluções tecnológicas comercializáveis, né, para desenvolver e prover essas soluções. Acho que existe aí o que era inicialmente um programa governamental, depois virou sociedade Softex, hoje é paragovernamental, vamos dizer assim, né, casado com o FINEP, com o BNDES, com o SEBRAE, com o Embrap. Acho que é possível avançar numa estratégia desse tipo, sobretudo voltar para pequenas e médias empresas, para a digitalização e tal. Temos que ter medidas aqui voltadas à formação também de mão de obra, né? Sobretudo naquilo que a gente chama de graduações STEM, né? Que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Né? Nós temos aqui uma deformidade, eu acredito, no sistema nosso de formação em nível superior, né? Com uma participação muito expressiva de alguns cursos, como administração, como direito e tal, e pouco importantes das chamadas graduações STEM. Né? E isso pode ser direcionado a partir de políticas públicas, por exemplo, utilizando isso como condicionante para o FIES, para o ProUni, né? Tem até o dado aqui, o Diegues trouxe esse dado aqui, né? Que essas áreas aqui, as áreas de computação, no caso, ele estava falando, apenas 7.700 bolsas, ou seja, não é 4,6% total do ProUni. Né? Quer dizer, nós precisamos ter uma forma de incentivo para a formação nessas áreas, isso pode ser parte de uma estratégia nossa de governo. Né? Um programa, por exemplo, agora voltar para a questão de transição energética, sustentabilidade, descarbonização e tal, né? O programa Minha Casa Minha Vida, aí, Reloaded, do governo, pode trazer aqui exigências em termos de projetos de energia solar, tanto fotovoltaica também, aquecimento eventualmente, né, incentivos tributários financeiros para a produção local, importação de máquinas e equipamentos, né, como painéis solares, fotovoltaicas, para trazer essa produção aqui para o Brasil, né, ampliar, na verdade, se a gente olhar para a parte
da geração dos aerogeradores. Nós constituímos aqui um setor importante, aliás, o papel do BNDES foi muito importante na eólica, né? Carros elétricos, incentivos a carros elétricos, por exemplo, e a produção local dos carros elétricos, que podem gozar de um tratamento tributário equivalente ao de 1.000 cilindradas, sobretudo voltado para os mais baratos, né? Porque hoje em dia a faixa deles está voltada para os SUVs, para os segmentos mais high-end e tal, né? E financiamento e aquisição voltado ao transporte público também de energias renováveis. Nós estamos tendo aqui investimentos importantes na Bahia, aqui em Campinas, por exemplo, a BYD está aqui, né, para produzir ônibus elétrico e tal. Então, são iniciativas que podem nos fortalecer em termos dessas três grandes diretrizes que nós escolhemos aqui para um programa de governo, vamos dizer assim. Vou parar por aqui, tem meu e-mail aqui, se alguém quiser depois me mandar alguma coisa, pedir referência ou coisa assim, estou à disposição. Obrigado. A gente que agradece, professor. Obrigado aí pela tua participação mais uma vez. É sempre um prazer te ouvir. Professor Roselino, junto com o professor Diegues, né, são o Batman e o Robin da reindustrialização brasileira. Tem todo o plano detalhado. Assim, já tive a oportunidade de conversar largamente, não é, professor? Então, conheço bem assim, vários dos caminhos neurais aí do pensamento imaginativo pela reindustrialização brasileira, na minha mente, pelo menos, foram abertos por vocês. Mas vamos lá.